pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso Domingão do Carlão. Você está no Domingão aqui pelas lentes do Canal do Boi. A gente está também, daqui a pouquinho, em todas as redes sociais. E eu sempre digo, aqui no Domingão também é só prateleira de cima. E, rapaz, quando eu penso, olha só o caboclo que está aqui do meu lado, o Zé Vicente da Silva, ele é uma figura extraordinária, amplamente conhecida aí no agronegócio. E ele é só hoje o presidente do conselho da nossa Copercitrus. Ô, Zé Vicente, eu não tenho nem palavras para agradecer. Se eu tivesse que pedir, eu sempre digo aqui que se eu tivesse uma prosa com Deus, ele tivesse falado assim, escolhe aí, faz uma lista dos caras que você quer entrevistar, eu nunca teria nem a ousadia, nem a coragem de pedir tanto. A sua presença aqui é um orgulho para mim, viu? Muito obrigado pela sua presença e por topar esse desafio de prosear aqui dos nossos telespectadores, viu? Bom, Carlão, quem tem que agradecer sou eu, porque eu tenho uma admiração muito grande pela forma informal que você trata essas entrevistas, pelo conteúdo, pelas pessoas que realmente você entrevista, e eu me sinto muito honrado de você ter lembrado da Copercitrus. É uma cooperativa que realmente trabalha bastante, entendeu? Nós nos esmeramos em trabalhar muito para ver se atenda cada vez melhor o cooperado. Então, para mim, estar hoje aqui no seu programa, nessa entrevista, é uma honra muito grande. A Copercitrus agradece de coração. Olha, mas aqui, como eu sempre falo aqui no programa, ninguém nasce presidente nada aqui, viu? Eu gosto mesmo a gente já vai voltar, nós vamos falar de Copercitrus, eu prometo para vocês aí que não perde nenhum Domingão do Carlão e acordou cedo para assistir a gente, e daqui a pouquinho a gente vai falar da Copercitrus, que é uma instituição maravilhosa e que está fazendo um maior sucesso aí no Brasil. Mas antes de falar da Copercitrus e antes de falar do presidente da Copercitrus, eu quero saber um pouco da sua história, viu, Zé Vicente? Você é um caboclo que, pelo que nós estávamos conversando aqui no bastidor, você é um caboclo que nasceu e, vamos dizer assim, andou muito, mas eu acho que você valoriza muito suas raízes, porque você está falando da cidade que você nasceu. Eu também, viu? Eu nasci aqui no município de Porangaba e estou falando diretamente de Porangaba hoje para o mundo inteiro que está vendo a gente, viu, Zé Vicente? Conta como é que... Eu quero saber o seguinte, como é que foi a sua educação? Eu quero saber se você levou uma surra de vara de marmelo, se a sua mãe era brava, como é que era o seu pai? Me conta essa história. Meu pai era dono de hotel. Eu entrei muito cedo no Banco do Brasil, né? Então eu comecei minha vida já antes dos 20 anos, eu já estava no Banco do Brasil, já tinha ido para o Paraná, que é uma região fantástica. Peguei lá toda a evolução de Foz do Iguaçu, o crescimento da área rural do oeste do Paraná. Então, para mim, aquilo foi uma escola maravilhosa. Fiquei muitos anos lá e depois, como a gente quer voltar às origens, né, e acabei voltando para São Paulo e comecei a fazer carreira no banco também. E acabei me aposentando em São José do Rio Preto, após 30 anos de banco. Então, para mim, o banco serviu de escola, mas a minha escola mesmo, real, além do banco, foi o cooperativismo. Eu aprendi muito com produtores, porque aqui a gente tem oportunidade de conversar com banqueiros, com donos de usina, com pequenos produtores. Aqui a diversificação das entrevistas e das visitas que a gente faz é uma coisa extraordinária. E isso aí norteou muito a minha vida. Então, o aprendizado que eu tive no banco e pós-banco foi uma coisa fantástica. Eu agradeço muito. Você é um cara privilegiado, né? 30 anos de Banco do Brasil, eu acho que te deram aí um vasto conhecimento. Eu queria que você trabalhou no Paraná, São Paulo, como é que foi a sua carreira? Você passou por tudo quanto é canto aí do agro, você fez carreira em outros setores do banco também? Não, o banco ele oferece oportunidade para você. Eu fiquei muitos anos no agro e depois, quando eu peguei gerência, aí a gerência já é um pouco mais abrangente. Aí você pega também o crédito comercial, o crédito industrial, que isso dá sempre uma base para a gente, entendeu? Você começa a ter uma visão melhor sobre balanços, sobre
realmente a administração de empresas, entendeu? Você começa a ter contato com grandes empresários, entendeu? Pequenos empresários também. Você tem uma visão mais geral. Isso, para mim, me fortaleceu muito quando eu fui para a cooperativa. E lá também, como eu falei, foi uma escola para mim. Eu Agora, conviver eu com imagino que antes da pessoas. cooperativa, como é que foi essa história de. Porque você, eu já estou sabendo, viu? Estou sabendo que você é produtor rural também, claro, você é associado Sim. aí da cooperativa. Quando é que começa a sua história de produtor rural? Foi já como ainda funcionário do banco ou foi depois do banco? Não, foi depois do banco. Foi depois do banco, quando eu estava na cooperativa já, eu tive a Uhum, oportunidade de comprar uma propriedade rural, e como eu tenho um pezinho no ESG, na parte ambiental, essa minha uhum. propriedade, mais da metade dela é de mogno, de eucalipto, de seringueira, então ela tem a parte de reflorestamento praticamente dominando. Eu não sou um agricultor tradicional, né? Porque quem é bancário não Uhum. tem essa expertise aí de dominar a terra, né? Então, eu optei por reflorestamento, porque, inclusive, me exigia menos, porque a cooperativa exige mais. Então, dá para ter um tipo de administração mais leve um pouco. Agora, eu já comecei a gostar disso, porque essa história de reflorestamento é gente que pensa no longo prazo, não é gente que está pensando para amanhã. Né? Então, É, eu acho isso muito interessante, porque o longo prazo, eu costumo falar assim que a única coisa que me interessa é longo prazo, viu? Porque negócio de curto prazo, as coisas mudam muito, são muito voláteis, são muito, como é que fala? As coisas mudam constantemente, mas no longo prazo é que são elas, né, Zé Vicente? realmente eu tenho vizinhos lá que viram e acompanharam todo o plantio do mogno. Uhum. Então, vários vizinhos lá, formavam até fila para ver. Poxa, mas o que é isso aí? É mogno tal? Poxa, que bom, é madeira, né? É ótimo. Quanto tempo demora para você colher isso aí? A hora que eu falava 20, 22, 25 anos, nossa senhora, o cara não caía de costa ali, mas ele devia achar, falar, esse cara é maluco. Ele plantar um negócio para ter renda daqui 20 anos, ele só pode ser maluco, né? Mas não é que eu falo, a gente que tem uma visão um pouquinho mais na ecologia, mais na parte ambiental, a gente parece que tem um dever com a terra, né? A gente tem um dever com o meio ambiente. Então eu fiz isso aí e me sinto muito recompensado. Maravilha. Escuta, e a sua trajetória aqui na Cooper Citrus, o que se aprende no cooperativismo? O que você aprende todo dia no cooperativismo? Olha, eu sou um discípulo do Roberto Rodrigues no cooperativismo. O Roberto, Uhum. sempre que ele fala de cooperativismo, eu estou acompanhando o que ele fala. E o Roberto, ele fala uma coisa: cooperativa só foi criada para melhorar socialmente e economicamente o seu associado. Ela não foi criada para construir prédio, para dar emprego, para construir indústria. Isso faz parte, mas ela foi idealizada para melhorar a vida do produtor rural, seu associado. Se ela Uhum. fizer isso aí, ela está dentro do princípio dela, que ela foi criada. Então, isso eu aprendi bem cedo, viu, E como é que Carlão? hoje em dia as cooperativas elas estão com um nível de profissionalização gigantesco, né? Eu vejo que as cooperativas elas estão entre as maiores empresas do Brasil hoje, né? Então, Sim. eu queria saber a sua visão e queria que você, ao falar disso, falasse também um pouquinho dessa sua experiência, né? De ter passado por várias divisões aí da cooperativa. Eu acho que isso te deu também Sim. uma bagagem muito importante. Eu queria que você dividisse isso com a gente. Você falou certo, as cooperativas estão evoluindo muito, estão aumentando o seu faturamento muito, muito também. Uhum, Agora, elas têm ainda um dever que elas estão começando, que é melhorar a governança. Porque, na minha visão, cooperativa, ela tem que ser uma empresa muito eficiente na parte de dentro e tem que ser uma cooperativa para atender o cooperado na parte de fora.
Da porteira para fora, ser uma cooperativa. E da porteira para dentro, ser uma empresa muito eficiente. E, para isso, você precisa ter uma governança muito boa, muito boa. As cooperativas estão evoluindo bastante, mas elas têm muito a evoluir ainda. É onde nós focamos mais e o que me ajudou também na cooperativa, porque esse princípio que nós temos 38 mil cooperados, você fazer um atendimento para o pequeno produtor, para o médio, na mesma proporção, da mesma forma que você faz para o grande, é uma tarefa muito difícil. Se você não tiver estruturado, não tiver a equipe muito bem formada, você não consegue fazer isso aí, entendeu? Então, nós queremos atender bem, principalmente o pequeno e o médio produtor. E como é que isso, hoje em dia, você sabe, a gente conversa aqui com muita gente, e tanto de grandes cooperativas, mas também com gente das companhias privadas e tal, e hoje todo mundo está, né, o discurso é assim sempre. O cliente no centro de tudo, o cliente é o mais importante, o cliente, né, é a razão de a gente existir. Eu sempre falo para a turma aí, falo, gente, esse discurso é lindo, todo mundo faz esse discurso, mas no fim do dia eu quero saber como é que garante isso, né? Porque a entrega disso é que são elas. E aí eu quero saber de você, que já foi diretor financeiro, que já foi presidente executivo, como é que garante isso? Como é que isso sai do discurso para a prática? Eu queria saber disso. E outra coisa, vocês são uma entidade de... Quando a gente está falando... Uma coisa é o Carlão aqui falar com meia dúzia de clientes dele. Outra coisa é uma cooperativa que, na verdade, tem 38 mil associados, que são... E é interessante, no cooperativismo ainda isso fica assim, mais ainda, eu imagino, mais complicado, porque o papel tem vários chapéus aí, né? Porque o cooperado, ao mesmo tempo, ele é associado, então ele é acionista da cooperativa, ele é cliente da cooperativa, ele é fornecedor da cooperativa. Como é que equaliza essas coisas todas? Então, realmente é questão de foco. A cooperativa, a Copercitos, eu vou falar da Copercitos, Claro. O lucro líquido dela, as sobras que nós chamamos, é 3,5%. Que empresa que trabalha para ter 3,5% de resultado? Entendeu? Ninguém. O EBITDA nosso é em torno de 4,5%, 5%. Quem que trabalha? Quem que é maluco de trabalhar com EBITDA dessa? Agora, por que a gente dá um EBITDA tão baixo assim? Porque você prestar serviço não dá lucro. Você ter 400 agrônomos e técnicos no campo, fazendo 200 mil visitas aos cooperados no campo, para atender desde uma regulagem de um trator, de uma máquina, até fazer uma sistematização de plantio. Porque uma sistematização de plantio, Carlão, você vai sistematizar, por exemplo, o plantio de café. O cara ganha mais de 10% a mais de cafezais, de café, de mudas de café, no mesmo espaço. Isso você sobrevoa cuvante, faz análise do fluxo de enxurradas, você praticamente não tem curvas de nível quase nessas áreas, porque você já planta dentro do nível. Enfim, eu não gosto muito de falar nisso aí, porque eu não sou agrônomo, mas você acaba ganhando mais de 10% de mudas no mesmo espaço. Agora, numa cultura que pode durar 20 anos, sei lá, isso aí, o que representa para o cooperado? Representa tudo, entendeu? Então, isso aí acaba trazendo negócios para a cooperativa. Porque quando você atende o cooperado vê que a produção dele está melhorando, que você muda o patamar dele, ele passa a ser fiel à cooperativa, ele fideliza a cooperativa. Porque um dos grandes problemas no Brasil ainda é a fidelização do cooperado à sua cooperativa. Ele acha que ele tem que comprar o insumo pelo menor valor e vender a produção dele pelo maior valor. Isso é o que ele gostaria. Mas quando ele está muito fidelizado à cooperativa,
ele começa a concentrar e começa praticamente a fazer todas as operações com a cooperativa. Então, essa prestação de serviço que nós fazemos, como eu te falei, que é custosa, que ela dá prejuízo para a cooperativa, é um serviço que é obrigação da cooperativa, mas, ao mesmo tempo, é um grande serviço que nós prestamos. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos Abreu, lá da Employer, que eu estou vestindo aqui a camisa da Employer, e a Employer é apoiadora aqui do nosso programa. A Employer presta serviços na área de trabalho temporário. Então, as cooperativas, Sim. as grandes indústrias aí do setor, quando precisa, né? Você sabe que agronegócio usa muito trabalho temporário, né? A hora de plantar aumenta, a hora de colher também, enfim, tem todo aí um approach. E de trabalho temporário em trabalho temporário, tem gente que ganha o sustento a vida toda fazendo isso, né? Então, um trabalho muito importante. Parabéns aí ao time da Employer e obrigado pelo apoio aqui do nosso programa. Ô, Zé Vicente, vamos seguir aqui nossa conversa, porque você falou de um negócio aí chamado, está na moda falar agora, né? ESG, né? Sim, Que é o mercado financeiro aí está na moda, exige muito disso. Mas eu tenho a perfeito. impressão que as grandes companhias e as grandes empresas, eu falo assim com grandes, muitas empresas já têm no DNA essa história do ESG. Muitas vezes não tem nem esse nome bonito aí que deram aí agora, internacionalmente conhecido. Eu queria saber de você, que acho que entende muito desse tema de ESG, como é que isso tem sido trabalhado aí na Copercitos, e eu acho que essa questão de separação, inclusive de criação de conselhos e a governança da Copercitos, eu acredito que mudou muito. Então, agora, eu queria que você usasse esse nosso tempo aqui, falar um pouquinho desse tema. Bom, a cooperativa realmente ela levou muito a sério isso aí, e nos últimos 3 anos nós acabamos eh, tomando conta de uma fundação muito antiga que tinha em Bebedouro, que Uhum, hoje ela tem o nome de guerra, assim, Fundação Copercitros Credicitros. uhum, Lá nós aglutinamos todas as operações do SG lá, porque a cooperativa sempre fez muito trabalho, recolhimento de embalagens vazias, que é uma obrigação dela, ela como um grande distribuidor de defensivos, ela é o maior recolhedor de embalagem vazia do país, esse trabalho com drones e vantes que nós prestamos aos cooperados, você pulverizar lavouras com drones, você economiza muito defensivo, você faz um trabalho muito forte para o meio ambiente. Agora, na fundação, nós reunimos tudo isso. E lá tem esse tripé, que é o ambiental, o educacional e a parte de pesquisa, entendeu? E sendo que essa parte educacional a gente tem também como parte social. Por quê? Porque lá nós construímos, agora recentemente, uma grande escola lá, uma escola com quase 2.000 metros quadrados, moderníssima, escola de primeiro mundo. Se você for conhecer, nos der o prazer de conhecer, você vai ficar abismado de ver essa escola numa área com 60 e poucos hectares, que é a fundação, entendeu? Essa fundação também tem mais de 20 plotes onde com as empresas parceiras nossas, que são os produtores de defensivos, de fertilizantes, eles realizam experimentos lá. E esses uhum. experimentos estão à disposição dos alunos e dos cooperados, filhos de cooperados, empregados, etc. Então, todo mundo tem a céu aberto lá uma escola que são nesses plots. E dentro da escola, nós temos 2 cursos importantes, que é o curso técnico agropecuária e o curso de Big Data, que é um curso de algoritmos especializado para agricultura de precisão. Porque a agricultura é moderna, todo mundo sabe que é agricultura. Agora, Uhum. o produtor ainda não está preparado para receber todo esse modernismo. Se você for pegar aí o pequeno, o médio produtor, ele não está ainda preparado para receber. A cooperativa faz para ele. Nós temos drones, vantes, quadriciclo para tirar a amostra de solo a taxa variável, fazemos uma distribuição através de caminhões.
de corretivos, nós fazemos tudo para o cooperado. Nós aterrissamos a tecnologia para ele, a custos baixíssimos. Agora, ele precisa estar preparado para receber essa tecnologia e tocar a lavoura dele, porque nós não tocamos a lavoura dele. Então, essa escola, através do curso técnico, do curso de Big Data e os cursos da NR, lá tem certificação de tratoristas, regulagem de bico, todo o curso prático que tem é ensinado nessa escola e tem a céu aberto para a pessoa ver como é que funciona. Então, essa é a parte educacional. Na parte ambiental, nós temos 2 grandes programas, que é a recuperação de minas de água. Só o ano passado nós recuperamos 200 minas de água. Estamos começando, isso aí faz 3 anos que nós pegamos a fundação. E no projeto Semear nós estamos recuperando APPs, entendeu? Estamos fazendo uma recuperação que nós temos viveiro de mudas, nós fazemos o projeto, o planejamento, fornecemos as mudas. O cooperado paga alguma coisa? Ele paga, mas nós damos prontinho para ele, entendeu? E com um custo praticamente que não chega nem a ser preço de custo. Agora, junto conosco, está todo esse time aí que eu falei para você, desses grandes fornecedores de insumos, essas grandes empresas produtoras, porque eles viram no projeto um grande empreendimento. A FATEC e a ETEC, também do governo do Estado de São Paulo, está junto conosco lá. Então, nós concentramos na fundação, que é a Copercitos praticamente que toca, eu sou presidente dessa fundação, né? Então, nós estamos dando um foco muito grande nisso aí. E ela já, apesar de ter só 3 anos, já está numa evolução fantástica, viu, Carlão? Rapaz, eu adoro isso, porque a gente precisa. A questão educacional é uma coisa transformadora, né, para o Brasil. E isso que você está falando, a educação, me parece que a Fundação Copercitos ela faz um trabalho de educação aplicada na prática, né? Uma coisa que ela vai estar na vida do produtor rural imediatamente, né? Perfeito. São milhares de cooperados lá. Agora que a pandemia realmente deu uma arrefecida. Realmente nós estamos trabalhando a meio vapor lá, com todos os cuidados. Mas lá vai ser um lugar onde vai ter os seminários, palestras, tem os cursos, como eu falei, dentro da escola, e os campos de demonstração de LPF, de soja, milho, cana, todos à disposição para ver qual insumo se adequa melhor ali. Para o cooperado, ele ver qual a melhor tecnologia que para ele interessa, entendeu? Então, ele vai ver ali o que realmente se adequa ao tipo de operação que ele faz, entendeu? Então, eu acho isso aí muito bacana. Zé Vicente, vamos falar um pouquinho essa transformação. Você que foi executivo, foi diretor executivo, foi presidente executivo da cooperativa. E aí, de repente, nessa transformação, eu queria saber quanto tempo tem isso, esse novo desenho de governança, e como é que vamos dizer assim, deixar o dia a dia e trabalhar no conselho. Quais são as diferenças? Assim, agora eu falo mesmo do ponto de vista pessoal, até como é que é mentalmente isso? Bom, a cooperativa, eu acredito que ela trabalhe um pouco diferente de outros conselhos, de outras empresas, de outras cooperativas. Aqui o conselho de administração ele está muito junto da diretoria executiva. Primeiro, porque existe uma sintonia muito grande. Segundo, que eu já fui presidente executivo, então a gente acaba, de certa forma, interferindo um pouquinho na diretoria executiva, e a diretoria executiva, a gente dá para eles oportunidade de interferir um pouquinho no conselho na parte estratégica. Porque para você definir a estratégica, que é função do conselho, você precisa ouvir muito a diretoria executiva. A diretoria executiva é que está nas pontas, ela tem todo aquele pessoal lá dando informações, qual região que está crescendo, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, a parte de riscos, enfim, tudo que interessa para a cooperativa, a diretoria executiva pode municiar o conselho de administração. E o conselho de administração, como nós somos muito ligados, eu trabalho tempo integral. Tem conselho de administração que vai lá para assinar um documento e voltar, mas tanto o presidente do conselho de administração como o meu vice lá, o meu colega,
nós trabalhamos em tempo integral, todos os dias, entendeu? E bem junto lá da diretoria executiva. Nós estamos a par de tudo. Quer dizer que vocês estão agarrados. É um conselho que dá conselho e puxa a orelha na hora, ali, se precisar, né? Então, mas aprende muito, porque você, para delinear as estratégias da cooperativa, você precisa da diretoria executiva. E a diretoria executiva, nossa, graças a Deus, é muito eficiente. Agora, outra mudança que nós fizemos muito forte foi escolher um conselho de administração de empresários rurais, porque nós não quisemos ficar escolhendo conselheiros apenas para pro forma, como uma formalidade do estatuto. Nós pegamos lideranças, empresários rurais de cada atividade, cada um também com o seu tamanho, grandes, médios, um de cana, um de laranja, um de hortifruti, outro de pecuária, para formar esse conselho, que não são vaquinhas de presépio. Eles estão lá para brigar, para ver exatamente qual é o melhor caminho para a cooperativa, entendeu? Isso dá trabalho? Dá trabalho, mas que é muito frutífero, é. Ô, Zé Vicente, deixa eu te falar, nossa conversa aqui, nós estamos indo finalmente já aqui, nós temos ainda mais uns 3, 4 minutos aqui, e eu queria também que você falasse um pouquinho hoje como é que anda. Eu andei vendo aí os resultados da Copercit, são extraordinários, e eu queria que você falasse um pouquinho, então, dos números grandiosos aí da cooperativa, aquilo que você já deu umas pistas aí, já falou dos 38 mil cooperados, mas fala um pouquinho mais para nós dos grandes números aí, para a gente terminar com chave de ouro aqui. A gente mostra esses números, é importante aqui até para o agronegócio ficar cada vez mais, a gente ficar cada vez mais orgulhoso do nosso agro. Sim, é que eu falei para você, depois que nós mudamos a prestação de serviço para o cooperado, depois que nós mudamos a governança da cooperativa, eu diria que isso faz mais ou menos uns 11 anos. Nesses 11 anos, nós fomos crescendo mais de 20% ao ano, ininterruptamente. Então, há 11 anos atrás, nós tínhamos um faturamento de 700 milhões, e esse ano, que fechou em 2021, fechou em 8 bilhões. Entendeu? Se você analisar que preponderantemente a cooperativa trabalha com insumos, máquinas agrícolas e prestação de serviço, o faturamento é muito alto. A cooperativa ainda está iniciando ainda uma atividade em grãos. Eu acredito que mais uns anos a gente vai passar a ser um player médio, de médio a grande de grãos também, porque a área que nós atuamos, estamos entrando em Goiás, estamos entrando muito forte em Minas também, então existe mais grãos lá, então a gente vai crescer. Mas tanto o resultado desse ano também foi uma sobra líquida de 220 milhões. Eu acredito que foi uma sobra interessante, porque a cooperativa ela não tem a obrigação de dar um lucro extraordinário, porque se você dá um lucro extraordinário, você dá em cima do cooperado. Então, a gente tem que dar um resultado, que é um resultado que dá uma sustentação, que é um dinheiro para você fazer investimentos, que dá dinheiro para você ser capitalizado, que te dá recursos para você comprar todos os insumos à vista e vender muito melhor para o seu cooperado, entendeu? Então, esse trabalho nós estamos fazendo. Agora, para você ter uma ideia, nesse ano de 2021, que os insumos tiveram uma alta extraordinária, nós vendemos fertilizante a um preço médio de R$ 2.800 a tonelada. Então, quanto é que está a tonelada do fertilizante em dezembro de 2021? Estava 5 mil e pouco, entendeu? A cooperativa vendeu perto de 1 milhão de toneladas de fertilizantes a um preço médio de 2.700, 2.700 e poucos reais a tonelada. Ou seja, nós propiciamos ao cooperado que ele fizesse a safra que ele vai colher agora ainda num custo baixo. Às custas de ter um estoque regulador, de comprar bem, de comprar à vista e de repassar essas vantagens para ele. Maravilha. Ô, Zé Vicente, extraordinária a nossa prosa aqui. Infelizmente, nosso tempo aqui é meio cravado aqui. Domingo a gente tem que encerrar nossa conversa, mas você encerra essa conversa aqui já prometendo que volta aqui sempre que for possível aí na sua agenda, viu, Zé Vicente?
Eu agradeço muito, estou à sua disposição. Realmente é um prazer conversar com o nosso produtor, passar um recado para ele. O que a cooperativa quer sempre é melhorar. Se nós, na nossa jornada aqui, a gente prestar um grande serviço para o cooperado, nós já nos sentimos satisfeitos com isso aí. Maravilha. E quem está se sentindo muito satisfeito sou eu aqui, trazer para você as palavras aqui do José Vicente da Silva, que é o homem, o presidente do Conselho da Copercitos e também é presidente da Fundação Copercitos. E se você assistiu até agora esse programa, você já viu aí esse enorme trabalho que presta essas entidades aí para o agronegócio brasileiro, para os associados, para os 38 mil associados da cooperativa em especial. Gente do céu, só essa entrevista aqui do Zé Vicente vale o seu like, vale o seu comentário, vale a sua inscrição aqui no nosso canal. Você aperta o sininho para você receber as nossas notificações. E é o seguinte, se você está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, são 25 milhões de parabólicas aí pelo Brasil inteiro, mais 10 milhões de assinantes na NET. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Ô Zé, foi uma honra muito grande te receber aqui, viu, Zé Vicente? Um abraço para todos vocês. Eu vejo todo mundo domingo que vem aqui no nosso Domingão do Carlão. Valeu!